Bom dia. O título do meu trabalho, que propus apresentar neste congresso, ele se chama Teorias da Lei Natural e Razão Prática. É possível uma conciliação? Essa apresentação, ela poderá cobrir apenas uma parte, ou melhor, traços gerais deste trabalho, que na verdade ele faz parte de uma pesquisa muito maior que tenho feito já há 4 anos sobre a teoria da lei natural, ou sobre as teorias da lei natural, como ficará evidente ao decorrer do trabalho. Então, esse meu trabalho ele se divide em três partes iniciais. Primeira parte, eu trato sobre o problema da incomensurabilidade das teorias da lei natural e explicarei o que isso significa. Na segunda parte, eu proponho mostrar de que forma essas teorias tão díspares elas podem ser conciliadas. E por fim, né, essa conciliação ela vai se dar por meio do recurso à obra de um filósofo analítico contemporâneo chamado Lawrence Puntel, no qual faremos a distinção entre os diversos projetos teóricos existentes nas diversas teorias da lei natural e mostrar que, por fim, essas teorias que parecem ser em um primeiro momento tão diversas, elas têm projetos teóricos relativamente muito semelhantes e não são contraditórios entre si. Então, o tipo de conciliação que nós faremos aqui não é uma conciliação meramente material, no sentido de todas as teses falam a mesma coisa, logo são uma só teoria. Não. Nós reconhecemos em um primeiro momento as diferenças e divergências existentes para, em um segundo momento, afirmar uma certa conciliação a partir da distinção dos projetos teóricos de cada um. E, por fim, a nossa pergunta é se estas possibilidades todas de interpretação e de projetos teóricos são hermeneuticamente possíveis, sobretudo a partir da obra de Santo Tomás de Aquino, que, juntamente com Aristóteles, foi um dos principais autores com os quais a teoria da lei natural ela renasceu na metade do século XX. Então, partamos para a primeira parte. Na primeira parte, apresento o problema, que ele é o renascimento das teorias da lei natural, baseadas na obra tanto de Aristóteles quanto de Tomás de Aquino. Sobretudo desde o final do século XIX, com a encíclica de Leão XIII, A Aeterni Patris, quanto, sobretudo, na década de 50, 60, nas universidades de Cambridge e de Oxford, houve um grande renascimento no estudo tanto de Aristóteles e de Tomás de Aquino, sobretudo na área da ética, da filosofia moral. E esses autores, por muitas vezes, foram apropriados, interpretados segundo um viés contemporâneo de matriz analítica. Mas este, apesar de ser o viés mais conhecido desse tipo de teoria, não é o único viés existente. Nós temos, logo após no final da década de 90 do século XIX, com a Aeterni Patris, nós temos o surgimento do chamado tomismo leonino, que foi o tomismo altamente influenciado por uma concepção metafísica robusta, e também uma certa posição apologética, voltada sobretudo para a formação católica, da filosofia de matriz católica. Nós também temos como no slide está mostrado, está posto, o tomismo analítico, que sobretudo vingou nas escolas de Cambridge e de Oxford, com nomes como Eleanor Stump, John Finnis, Elizabeth Anscombe, Peter Gitt e outros. Temos também o tomismo fenomenológico, que surgiu sobretudo a partir da década de 50 e 60, sobretudo com o famoso paper de Karol Wojtyla em 1962, na Universidade de Lublin, chamado Thomistic Personalism. E outras correntes mais vão surgindo, de tomismos e interpretações e reinterpretações de tomismos e, sobretudo, dentro da ética. E essa é a grande questão. Essas teorias, elas têm tido matrizes tão diversas, matizes tão diversas, elas têm tido visões tão diversas e muitas vezes seus defensores se degladiam entre si, de tal maneira que nós podemos nos perguntar, será que não haverá uma incomensurabilidade entre as teorias da lei natural? Ou melhor, em vez de falar de teoria da lei natural, melhor não seria dizer teorias da lei natural, para mostrar a sua pluralidade? Em razão dos debates internos tão intensos que existem, nós poderíamos falar que existem teorias e que não há uma unidade entre elas? Este é o problema que enfrentaremos nesse trabalho.
muitos podem afirmar que é uma incomensurabilidade. Por isso, bem, se internamente os autores mesmos que defendem essa corrente não concordam entre si, por que algum objetor externo haveria de concordar? E assim por diante. Então, proponho, antes de uma conciliação, para que seja uma conciliação consciente, é preciso fazer uma tríplice distinção. Uma tríplice distinção entre os tipos de teoria da lei natural que contemporaneamente se faz. E para isso, passemos à primeira distinção do primeiro tipo de teorias da lei natural que nós tratamos aqui. Na primeira distinção, nós tratamos as teorias metafisicamente robustas e as metafisicamente deflacionadas. A cada slide eu coloquei uma foto de alguns teóricos da lei natural. À direita, temos John Mitchell Finnis, professor emérito de Oxford e famoso pelo seu título Lei Natural e Direitos Naturais. Do lado esquerdo, nós temos Jacques Maritain, um dos principais filósofos naturalistas na França, inclusive influenciador de documentos famosos e importantes como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Pois bem, voltemos à distinção. As teorias ditas metafisicamente robustas, elas têm um ponto de partida metafísico para uma consequente formulação da ética. Isto é, eles partem da metafísica, de uma consideração metafísica, seja do homem, seja da realidade, e a partir daí eles deduzem como o homem deve agir segundo sua natureza. Isto é, há uma prioridade ontológica e epistemológica da natureza, do conceito de natureza sobre a ética. Isto é, a ética, a filosofia moral, desta maneira, ela nada mais é do que uma mera disciplina da disciplina, seja da antropologia filosófica, seja da metafísica geral, como se verá mais à frente. Então, possui uma prioridade ontológica. A natureza ela precede, o ser precede aquilo que eu devo fazer, o dever ser. Em um certo sentido, vários autores são exemplares dessa posição metafísica, que começa com uma metafísica e parte depois para a ética, como Garrigou-Lagrange, dominicano no século XX, Jacques Maritain, já citado, aí representado na imagem à esquerda, Ralph McNerney, que é um outro famoso tomista, que, por quanto defende essa posição, ele possui uma qualificação específica nessa posição que não será possível tratar aqui. Em segundo lugar, o segundo tipo de teorias da lei natural são as teorias metafisicamente deflacionadas. Com deflacionada, quero afirmar aqui que elas não têm um tratamento metafísico robusto e, de alguma maneira, aprofundado, certo? E essas teorias, elas geralmente são defendidas por filósofos analíticos, chamados tomistas analíticos. Isto é, esses autores e esse tipo de teoria formulada por eles defende que a ética não faz parte, não é uma parte somente da metafísica, mas ela possui uma metodologia própria e relativamente independente da metafísica. E ainda que esta metodologia própria da ética não contrarie a metafísica standard, como eu coloquei aqui, ela não depende dela epistemologicamente. Isto é, para que eu faça postulados éticos, postulados morais, compreenda a lei natural, eu não preciso conhecer antes, ter uma tese firmada, uma premissa fundamentada sobre metafísica, ainda que eu pressuponha esta metafísica de forma implícita. Ou seja, eu não dependo epistemologicamente da ontologia ou da metafísica para que eu faça postulados morais, ainda que eu os pressuponha nos meus postulados morais, sendo que isso é um tema para outra disciplina, a metaética. Autores e defensores dessa posição são contados como Elizabeth Anscombe, John Finnis, como já foi citado, que está apresentado à direita nesta imagem, e German Grises, que foi o fundador da escola da qual o Finnis faz parte, e Joseph Boyle, que também é colaborador de Finnis e Grises. A segunda distinção são dos pontos de partida que cada tipo de teoria da lei natural possui. Nessa imagem, nós temos dois filósofos da lei natural muito famosos no século passado. O primeiro, à direita, Garrigou-Lagrange, um frade dominicano, e o segundo, à esquerda, Ralph McNerney, já citado por mim lá atrás. Nessa segunda distinção, nós podemos encontrar nessas diversas teorias da lei natural
três pontos de partida, na verdade. O primeiro ponto de partida é aquele que começa a fazer teoria da lei natural a partir da metafísica geral de Tomás de Aquino, sobretudo a partir de sua famosa teoria dos transcendentais, que, não tendo, apesar do nome, uma relação teológica direta, é uma tese metafísica que afirma que todas as coisas, todos os entes no mundo, enquanto existem, eles são verdadeiros, bons, unos. Isto é, todo ente, pelo próprio fato de ser, ele é bom, porque ele possui uma certa perfeição, ele está em ato. Todo ente ele é verdadeiro, porque ele é inteligível. E todo ente ele é uno, senão não seria... e desta unidade ele contém a sua inteligibilidade, ele ganha a sua inteligibilidade pela sua unidade, certo? Então, partindo desta metafísica dos transcendentais, começa a se deduzir o que seja a unidade, a verdade e o bem. E o bem, ele é aquilo que é perfeito, aquilo está em ato e que o homem, por causa disso, ele apetece esta coisa. Não poderia falar muito tempo sobre essa tese, mas basicamente ela parte da metafísica geral sobre o ente. A segunda perspectiva, ela também é metafísica, mas ela já não parte mais da metafísica geral do ente, mas ela parte da antropologia filosófica, isto é, do estudo do homem e de sua estrutura ôntica. Então, esta teoria, ela geralmente parte sua argumentação definindo a estrutura ôntica do homem e qual é a função precípua do homem, qual é, em outras palavras, em grego, né, o ergon do homem, o trabalho próprio do homem, que o distingue de todos os outros animais. Seguindo a argumentação de Aristóteles, é este o argumento do Ralph McNerney, por exemplo, no qual ele afirma que o ergon do homem é a razão, e sendo a razão, toda a ação do homem deve ser segundo, conforme, adequada à razão. Então, a ética aqui, ela é uma disciplina da antropologia e, sendo assim, ela possui os mesmos métodos de investigação da antropologia. Ou seja, a ética é totalmente um empreendimento teórico que eu descubro a partir da descoberta da natureza do homem. Como eu disse, um dos autores que parte do ergon do homem é o Ralph McNerney, se bem que ele não afirma categoricamente que ambas as disciplinas possuem a mesma metodologia, ainda que outros autores o façam. E o terceiro ponto de vista é o ponto de vista prático, que parte dos primeiros princípios da razão prática e do estudo da intencionalidade humana relativamente aos bens humanos, concebidos como fins. Essa é uma perspectiva prática, eminentemente prática, que parte do ser humano e de sua intencionalidade, da descrição da intencionalidade do homem relativamente aos bens humanos. E a terceira e última distinção é o tipo de resposta que cada uma dessas teorias afirma perante as objeções levantadas. Sobretudo, aqui tomo como paradigma a famosa lei de Hume. Então, nós temos em primeiro lugar as respostas metafísicas às objeções, que são aquelas respostas que não se prestam muito a uma discussão mais profunda dos pressupostos, mas apenas falam: a lei de Hume, ela é um erro de princípio. A lei de Hume, isto é, aquela lei que afirma que eu não posso deduzir um dever ser de um ser, ela é um erro metafísico. Ela tem um pressuposto metafísico falso. Ela depende de uma metafísica naturalista que concebe o ente meramente como uma coisa estática. Bem, mas com uma metafísica robusta, a que nós defendemos, a dedução de dever ser a partir do ser não seria um problema. Como esses autores, eles afirmam, o dever ser está contido na estrutura ôntica do próprio ser. Por isso que, analisando o que é o ser, nós sabemos necessariamente o que é o dever ser. Ou seja, é uma resposta que ela rejeita os pressupostos do objetor de primeira. Em segundo lugar, nós temos as respostas mais analíticas, sobretudo dos autores já citados, da corrente do tomismo analítico, no qual eles distinguem níveis lógicos onde se encontram as objeções. Por exemplo, muitos deles falam que, se por um lado a afirmação da lei de Hume ela é verdadeira num nível proposicional, isto é, eu não posso de uma proposição fática deduzir uma proposição deontológica, normativa. Por outro lado, a lei de Hume ela não é verdadeira
considerada ontologicamente, porque de fato os seres eles possuem pulsações neles, eles possuem uma constante intencionalidade rumo às coisas, ou seja, no próprio ser dos entes está contido aquilo que eles intencionam, o que eles buscam, o que eles apetecem. E por isso, se por um lado, no nível ontológico, a lei de Hume está falsa, ela não se aplica à lei natural, por outro lado, a nível proposicional, ela é verdadeira. E eles afirmam que eles não caem na lei de Hume, porque eles afirmam a sua afirmação a nível proposicional não é meramente uma dedução. Então, eles aceitam alguns pressupostos do objetor para melhor objetá-lo nas suas conclusões. Partamos agora para a segunda parte. Feita essa tríplice distinção, a minha hipótese de conciliação, ela parte de uma distinção dos projetos teóricos de cada uma dessas abordagens. E minha influência principal é com o autor da foto, é o Lawrence Puntel, um filósofo que escreveu um livro chamado Estrutura e Ser, um quadro referencial teórico para uma filosofia sistemática, publicado pela editora Unicinos em 2008. Esse filósofo, ele, em um ponto de sua obra, que é o que me interessa aqui, ele está buscando propor qual é a linguagem própria do discurso filosófico. E ele afirma que a linguagem natural, ela possui muitas ambiguidades. A linguagem cotidiana, que nós usamos no dia a dia, ela possui certas ambiguidades que para a filosofia são fatais. Como, por exemplo, o exemplo que ele afirma. Na linguagem cotidiana, nós vamos numa feira e quando nos encontramos com um vendedor de frutas, por exemplo, nós falamos, levo 2 maçãs. Com a palavra levo, eu estou fazendo em qualquer outra circunstância, estou falando eu levo. É uma frase indicativa, eu estou indicando um fato na realidade. Mas, na linguagem comum, isso geralmente quer dizer e quer significar dá-me 2 maçãs. Ou seja, uma sentença imperativa. Apesar de a sentença simplesmente, dissociada do contexto, mostrar uma sentença indicativa, ela quer significar uma sentença imperativa. Em razão dessa confusão, essa linguagem não é própria para o discurso filosófico, tem que ser o mais preciso possível. Dessa maneira, nós podemos distinguir, junto com Puntel, 3 dimensões expositivas. Ele afirma que essas dimensões são as seguintes, são as dimensões teórica, prática e estética. E cada uma dessas dimensões expositivas, ela possui correspondentes a elas alguns tipos específicos de formulações proposicionais. No primeiro lugar, a dimensão expositiva teórica, ela possui como paradigma de proposicional expositivo a afirmação é o caso que X ou não é o caso que. Afirmações de é o caso que e não é o caso que são afirmações próprias do discurso teórico. Já no discurso prático, nós temos afirmações como é bom que ou X deve ser feito, é para ser feito. É um tipo proposicional totalmente diferente do primeiro. Em terceiro lugar, que não nos interessa aqui, são as proposições de tipo estético, por exemplo, que são as proposições é evidenciado esteticamente, ou outras, como é belo X, é belo Y, ou é evidenciado esteticamente que Y é belo. E assim por diante. E Puntel não só faz isso, não só distingue 3 operadores gerais, 3 operadores de proposições, específicos para cada uma das formas de plano expositivo, mas também mostra que entre esses operadores existe uma certa possibilidade de combinação. E aqui trago um trecho do livro dele em que ele explica essa combinação. Ele afirma: um operador ocorre no escopo de outro operador, isto é, há uma combinação entre operadores, de modo que o primeiro operador, o operador principal, aparece como fator determinante do segundo. Exemplos são configurações do tipo T, isto é, um operador teórico, P, psi, isto é, um operador teórico que faz uma afirmação sobre o que é o caso prático de determinada questão teórica, a ser lido de tal maneira. É o caso que, teórico, vale como obrigatório ou proibido ou permitido que psi. Isto é o caso que é obrigatório e permitido determinada conduta. Ou outra combinação, um operador teórico com um operador estético fazendo uma afirmação estética. A ser lido de tal maneira. É o caso
que, isto é, a forma própria dos teóricos, é o caso que fica evidenciado esteticamente que determinada coisa é bela, é feia e assim por diante. Ou seja, tais combinações elas nos ajudam a compreender a distinção entre diversos projetos teóricos e diversos projetos expositivos. E somente distinguindo-os nós podemos ver o que é contraditório um com o outro e o que não é contraditório, mas apenas distinto, certo? Apenas pretende-se outro objetivo e, portanto, não necessariamente um objetivo contraditório. E é a partir desta distinção e dessa possibilidade combinatória que as teorias da lei natural elas podem não ser tão contraditórias assim e podemos encontrar uma unidade entre elas a partir da distinção de seus projetos. Então, aqui eu afirmo que existem, distinguindo dois projetos de teorias da lei natural, nós podemos ter o seguinte resultado na tentativa de conciliação. Em primeiro lugar, consideremos as teorias da lei natural metafisicamente densas, de ponto de partida metafísico, teoria dos transcendentais, ou antropológico, antropologia filosófica, com respostas metafísicas aos objetores, aqueles que não aceitam os pressupostos dos objetores, meramente tentam resolver tudo a partir dos pressupostos metafísicos. Vejamos, neste tipo de teoria, o conceito de natureza ele é central para essas teorias. Ou seja, a partir de uma análise da natureza que essas teorias são deduzidas, de tal forma que é um operador teórico que propõe essas teorias acima de um objeto teórico, afirmando uma tese teórica. Ou seja, no caso de ponto de partida tanto da metafísica geral quanto no ponto de partida antropológico, é o operador teórico e o prático que precisam de uma melhor formulação proposicional para evitar a lei de Hume. Isso quer dizer que, nessas teorias, eles estão fazendo um discurso meramente teórico, deduzindo da teoria, das afirmações metafísicas, questões morais. Isso pode cair na lei de Hume caso, como afirmei aqui, não se faça uma distinção adequada entre proposições práticas e teóricas. Então, nesse tipo de teoria, a natureza racional é analisada por juízos ab extra, ou seja, a partir de fora. Então, eu analiso um ser humano e sua moral da mesma forma que eu analiso a metafísica de uma cadeira, de uma mesa, e assim por diante. E se pode dizer que esses projetos teóricos eles possuem uma certa característica metaética de externalismo, certo? Então, percebam bem, nesta abordagem nós temos uma abordagem, sobretudo e profundamente teórica. Teórica sobre questões teóricas. Ou seja, a combinação seria um operador teórico fazendo afirmações teóricas sobre questões teóricas. Já no segundo tipo de teorias da lei natural, como afirmei, eu coloquei as teorias metafisicamente deflacionadas, defendidas, por exemplo, por John Finnis, German Grises, Anscombe e outros filósofos analíticos tomistas. Essas teorias metafisicamente deflacionadas de ponto de partida prático, isto é, que analisa a intencionalidade do homem e sua direcionalidade a bens, e que possuem respostas analíticas aos objetores, eu classifico da seguinte maneira a distinção do projeto teórico delas. Eu afirmo que elas partem de um ponto de vista não externo, mas de um ponto de vista interno. Ou seja, de fato, assim como na outra tipo de teorias, o conceito de natureza é central. Mas esse conceito de natureza, ele é tratado e analisado ab intra, de dentro para fora, a partir da intencionalidade do homem, a partir da descrição de como o homem pensa e age. Isto é uma teoria cujo projeto teórico ele é relativamente internalista. Então, considerando o modo como o homem apetece o bem, ab intra essa teoria parte. Então, de fato, se por um lado pode haver um juízo teórico sobre as premissas práticas, a caracterização desta veracidade desses juízos teóricos, ela se dá de uma forma qualificada, que não é meramente teórica. Há uma verdade particular desses juízos ab intra, que é a chamada verdade prática. Então, esta verdade prática, ela não é analisada da mesma maneira que a verdade analisada nos operadores simplesmente teóricos. E isso vai um tema também na minha pesquisa, só que não será possível expor aqui, que é o tema da verdade prática, que pode ser analisada sobre diversos âmbitos e aspectos. Então, aqui a verdade prática, por exemplo, ela não é tratada como
na verdade teórica, como uma adequação do intelecto à coisa, senão que como uma conformação da minha ação ao projeto intencional da minha razão prática. Como um projeto prático foi concebido, se a minha ação ela alcança o fim que a minha inteligência prática concebeu, de fato eu tenho a chamada verdade prática, como nos afirmam autores como German Grises, John Finnis e Joseph Boyle. Então, o que nós temos aqui? Nós temos descrições teóricas acerca da estrutura da razão prática, isto é, uma afirmação teórica sobre uma questão prática e que dirige ações a serem buscadas, ou seja, sobre questões práticas, já não uma discussão teórica sobre um operador teórico firmando proposições teóricas sobre questões teóricas, mas operadores teóricos afirmando e descrevendo um objeto prático que faz afirmações sobre questões práticas, né? Então, não como uma ordem extrínseca. Quando se afirma, é bom que se faça isso nesse tipo de teoria, não se fala que alguém te deu uma ordem e você deve segui-la assim, mas mostra como o modus operandi do intelecto prático funciona. Então não fala, olha, isto deve ser buscado porque te mandaram, mas fala, isto é buscado pela inteligência humana. É desta maneira que a inteligência humana funciona em busca dos bens, certo? Então esse é o segundo tipo de projeto afirmado. E agora a última questão é o que é hermeneuticamente possível a partir da obra de Tomás de Aquino. Aqui, se todas as interpretações são possíveis, a partir da obra de Tomás de Aquino nós temos uma eventual conciliação. Se não são possíveis, nós não temos uma conciliação possível. Mas eu afirmo que é possível essa conciliação a partir de Tomás de Aquino e que ele deixou essa abertura para ulteriores desenvolvimentos. Aqui no início da sua Suma, ele afirma logo na primeira questão que deve-se dizer que a diversidade de razões no conhecer determina a diversidade das ciências. Tanto o astrônomo quanto o físico chegam à mesma conclusão, que a Terra é redonda, mas o primeiro se utiliza de um raciocínio matemático que prescinde da matéria, ao passo que o físico por um raciocínio que tem em conta a matéria. Isto é, por duas ciências diferentes chegam ao mesmo resultado, ao mesmo conteúdo, e da mesma maneira, partindo ab intra ou ab extra, nas teorias da lei natural, se chegam às mesmas conclusões morais, ainda que partindo de pontos de vista diferentes. Então, numa analogia lógica, essas duas disciplinas, elas podem chegar às mesmas conclusões, com pontos de partida e percursos diferentes. Em Aquino, ele tem uma metodologia que privilegia um certo aspecto que, de fato, é metafísico. Mas existem outros aspectos que ele tratou apenas sucintamente e que são passíveis de aprofundamento e legítimo desenvolvimento. Isso que seria um tomismo vital. E eu defendo que a teoria analítica da lei natural, que tem uma ponto de partida prático, ele é um desenvolvimento legítimo da obra de Tomás de Aquino, e se por um lado Tomás de Aquino de fato não fez isso, é um desenvolvimento legítimo e permitido hermeneuticamente por sua obra, por diversos textos que não tenho tempo de explicar por aqui. Mas existe, portanto, um duplo viés no tratamento da lei natural. O primeiro é metafísico, então, uma abertura para o outro lado, né? Apesar de ser um aspecto metafísico primariamente, existe uma abertura e possibilidade de uma extensão do aspecto prático ab intra, como fazem os tomistas analíticos. Se por um lado a metodologia de Santo Tomás favorece o aspecto teórico, é um legítimo desenvolvimento orgânico aprofundar o que ele não pôde fazer, né? E aqui eu cito a metodologia das 4 ordens da realidade, feita por Finis. Ele afirma que foi uma abertura que Tomás de Aquino deixou para a filosofia moral, ter uma metodologia própria. E como conclusão, eu concluo que as diversas abordagens, elas se rejeitam mutuamente, mas mais por uma falta de visão clara sobre a qual o projeto teórico promovem do que por uma real divergência material. Então, o que parece é que às vezes a divergência não é de fato. Então, é uma necessidade de uma distinção analítica de que tipo de teoria, de que tipo de projeto teórico cada teoria está propondo. Então, a segunda conclusão que eu chego é que uma hermenêutica adequada de um autor depende da compreensão adequada do tipo de teoria que ele propõe e de sua metodologia, e das possibilidades abertas de desenvolvimento orgânico. Então, esta é meu trabalho, espero que possa ter sido proveitoso e agradeço os comentários, as contribuições e eventuais críticas. Muito obrigado e bom dia.